continuidade, como eu falei para vocês, a gente precisa fazer algumas perguntas para que a gente consiga entender o que a liderança inspiradora ela tem de tão especial e o que ela traz para a gente, né? Então, a pergunta indutora que eu faço a vocês nesse exato momento é que a gente realmente se questione e procure responder qual é o nosso desafio agora. Mas para que a gente responda, eu queria que a gente pudesse olhar um pouco de detalhe das imagens que eu coloquei aí para todo mundo, né? Para vocês. Percebam bem que tem uma engrenagem, percebam bem que tem pessoas, percebam bem que tem ideias, tem necessidade de inovação, de conectividade, necessidade de criação, de vida, de meio ambiente, né? Percebam bem que a gente não pode fechar os olhos de forma alguma para futuras pandemias, para futuros novos problemas desta ordem global, como a gente passa no atual momento. Nós não podemos acreditar e não podemos deixar, eu diria a vocês, deixar de forma tão solta a perspectiva de risco, a preocupação com os riscos, a preocupação com novos planos, com planos de emergência, uma maturidade profissional sob todos os pontos de vista, sob todos os aspectos, sob todos os formatos de empresa. Então é importante que a gente, de verdade, ao responder essa pergunta, qual é o nosso desafio agora? Que a gente, de verdade, busque responder sobre os mais variados pontos de vista. E eu faço com vocês de que forma? Eu quero que a gente traga para o ponto de vista de formação, para o ponto de vista de formação pessoal. Eu não vou falar de mercado, eu não vou falar de outras formas de processo, não vou falar com vocês sobre isso. Mas eu vou trazer para o ponto de vista pessoal. Eu vou falar com vocês que ao responder essa pergunta, eu traria 2 pontos interessantes, 2 pilares. Eu traria a perspectiva do equilíbrio e a abordagem do foco. Porque independente do que esteja acontecendo, o que um líder em formação não pode perder? Gente, a gente não pode perder o equilíbrio, a gente não pode perder o foco. A gente precisa ficar parecendo essa balancinha aqui que eu estou mostrando para vocês. A gente precisa manter o nosso raciocínio e a gente precisa manter a nossa emoção. A gente precisa manter isso tudo num ponto, né, efetivamente equilibrado. E aí, sobre a perspectiva do equilíbrio, o que eu questiono, né? O que eu queria, o que eu quero deixar para vocês e o que eu queria trazer para cima, né? Para que a gente realmente bote reflexões para o futuro. Quando a gente falar de equilíbrio, a gente precisa tocar numa caixinha chamada inteligência emocional, né? E a inteligência emocional, ela é a soma daquelas 2 grandes inteligências que nós temos armazenada. A inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. É aquela que eu falo sempre de uma em sala de aula, né? A gente precisa estudar bastante. Mas é aquela que eu digo, sou eu e o meu espelho, sou eu e as outras pessoas. Então eu preciso trabalhar comigo mesmo e entender quais são os meus padrões de pensamento no atual momento, considerando todos os cenários e todas as variáveis que nesse momento se aportam para os nossos olhares, né? Para a nossa percepção. Então eu preciso entender que a gente é frágil, que a gente tem medo, mas eu preciso entender que eu sou corajoso, eu preciso entender que eu tenho força de vontade, eu preciso tirar todas as minhas características, eu preciso descristalizar áreas que eu pensei que eu nunca fosse mexer e a gente precisa ir lá e apertar o botãozinho, tá? Eu preciso refletir sobre as consequências, sob o ponto de vista de que algumas pessoas estão aproveitando esse momento de isolamento, né? E estão procurando o que fazer. Outras pessoas estão aproveitando esse momento de isolamento e estudando muito, desenvolvendo muito. Pois eu digo a vocês, eu sou uma X autêntica. Eu sempre digo isso em sala de aula, né? Eu sempre brinco com isso. Eu digo que eu não tenho problema com a minha idade. E aí eu brinco com vocês, né? Então eu diria com muita tranquilidade, gente, eu nunca vi um momento onde nós estamos recebendo uma gama de oportunidades de informação para que a gente cresça, para que a gente estude, para que nós sejamos profissionais e pessoas melhores depois desse momento todo.
Então a pergunta fica: é importante refletir sobre as consequências? O que eu quero ser? O que eu vou fazer? Né? Quais são os resultados que eu quero que apareçam para a minha vida depois disso tudo, depois que as coisas se restabeleçam? A gente não vai, tal qual uma coisa que eu escutei ontem, né? Nós não podemos utilizar a mesma régua, né? Para ontem e para amanhã, não pode. Mas eu posso sim mapear o meu estado atual para o meu estado desejado. O que eu quero? Né? Qual é o meu propósito? Quais são as mensagens de valor? O que eu vou entregar? E com isso, eu consegui entender e alcançar um ponto de equilíbrio para que a gente seja esse profissional desse futuro, desse mercado, desse amanhã. E o foco, né? Eu trabalharia o foco com vocês sob duas perspectivas. O que você quer fazer? Né? A gente não pode perder isso de vista. A gente tem que lançar uma linhazinha lá no final e saber certinho o que a gente quer fazer, o que eu quero, né? São perguntas muito, são os insights que eu faço em sala de aula e eu digo assim: o que você quer daqui a 6 meses? O que você quer daqui a um ano? O que você quer daqui a 2 anos na tua vida? E agora mais do que nunca, né? É como grandes estudos e grandes leituras de autoria de Marta Gabriel, e a gente sempre fala e sempre estuda sobre transformação digital. Nós passamos pelo processo de transformação digital, gente, em uma semana. Falando da minha classe, falando dos professores, nós nunca fomos, né? Nunca tivemos e nunca fomos forçados, e a palavra acho que correta é essa, a trabalhar tantas ferramentas, tanta tecnologia num prazo tão curto, né? Então, alguns vêm com timidez, eu diria que eu sou uma dessa, alguns vêm com um pouco mais de desenvoltura, outros foram buscar ensinamentos, eu também faço parte dessa, eu fui buscar alguma coisa, para que a gente de verdade pudesse vir devagar por esse processo de transformação digital daquilo que a gente entrega. Mas, de repente, nós temos que fazer tudo muito rápido, né? Então, velocidade, resposta, clareza, objetividade, isso tudo precisa ser respondido, né? Então, o que você quer, tá? E o que vai te trazer melhor resultado? A gente precisa estar muito claro com isso, né? Hoje, muitas pessoas, muitos pequenos empreendedores, médios empreendedores, grandes profissionais, médios profissionais, estão se fazendo suas várias perguntas, né? Eu devo mudar de negócios? Eu não devo mudar de negócios? O que a gente deve fazer? Eu acho que a grande pergunta é essa, né? O que vai te trazer melhores resultados? Ou como o mundo das startups pode nos dizer, como você vai monetizar? O que faz com que você monetize, né? Então, se hoje eu sou apegada a alguma coisa, ou ontem, né? E o hoje e o amanhã me fazem buscar novos recursos, eu acredito que seja por aí que a gente vá. E o que a gente não pode perder é o grande foco. Então, a gente juntando o equilíbrio e o foco, a gente vai conseguir fazer uma passagem bem interessante. E assim, a gente vem falar um pouquinho sobre a liderança, né? Eu diria a vocês sobre aquela visão dos seguintes pilares, né? Dos pilares que a gente sempre trabalhou e que eu sempre venho trabalhando, né? A gente não abandona isso e entende que existe uma razão muito forte, fundamentada, para que a gente consiga continuar falando disso e entendendo agora com muito mais propriedade. E aí eu passo a vocês para que realmente reflexões futuras possam ser conjecturadas e a gente consiga trabalhar isso de maneira interessante até alcançar o conceito lá de liderança inspiradora. E aí, quais são esses pilares? Visão compartilhada, a inteligência emocional, o conhecimento profundo do seu negócio e as forças que influenciam, e a inteligência espiritual do líder, né? Visão compartilhada, gente, eu diria para vocês que eu senti muito nas últimas 3 semanas. De que forma, né? Pessoas mais velhas, pessoas mais novas, acho que até da mesma idade também. Gente, de repente as pessoas se viram em isolamento social, se viram sozinhas, se viram sem saber como fazer um pedido de remédio, de comida, tiveram que dispensar seus ajudantes, suas empregadas domésticas, pessoas que moravam consigo, né? E as pessoas de repente se viram na posição de não saber. Eu passei mais de uma semana
ajudando amigos, amigos dos meus pais, ajudando pessoas que a gente, nossa, mas fulano não sabe disso. Nossa, mas fulano nunca instalou isso, tá? Então, mais do que nunca, gente, o entendimento de visão compartilhada é ensinem, ensinem. Eu complementaria com ajuda. Ajudem as pessoas a aprenderem alguma coisa, tá? Então, a gente está passando por um momento que a gente não esperava e algumas coisas eu deixaria no entremeio para vocês. Muito cuidado com a obviedade, muito cuidado, tá? Porque quando a gente diz assim, ah, mas é óbvio que o nosso vizinho está com tudo. Nossa, mas é óbvio que a nossa própria família, todo mundo sabe tudo. Quando, na verdade, as pessoas estão precisando de muita ajuda, certo? Lancem mão da visão compartilhada. Inteligência emocional. Essa é uma das nossas grandes amigas. Já abordada, já falada, e ela continua num reforço, tá? Qual é a soma? Não vamos esquecer e vamos estudar. Eu digo, é aquela hora que eu digo assim, dever de casa, tá? Então, vamos estudar sempre sobre inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal e entender o peso que essas duas inteligências, elas trazem para nós e fazem com que a gente realmente consiga alcançar esse equilíbrio de inspirar e expirar, o que a inteligência emocional faz com a gente, tá? O conhecimento profundo do seu negócio, eu acredito que nunca foi tão chamado. Grandes pessoas, hoje mesmo eu falei com uma grande amiga, dona de um negócio na área da saúde, e aí o medo dela é tão grande de contaminação que ela está optando por reduzir o negócio, por não vender. Olha que questionamento interessante, minha cabeça ficou a 1000 por hora, né? Aquela hora que eu digo assim, meu Deus do céu, vamos estudar e vamos ver o que a gente pode fazer, tá? Então é muito importante, gente, que a gente conheça o negócio da gente, que a gente entenda o que precisa ser feito, quem são as pessoas que estão dentro dele, quais são as forças que influenciam nesse atual momento. Então é hora da gente parar para acertar, é hora da gente, vocês viram, muitos de vocês viram, as empresas da noite para o dia tiveram que literalmente, né, orquestrar um home office e muitas das empresas não sabiam nem como fazer isso, mas precisavam continuar entregando seus resultados, seus produtos, seus serviços, e grandes líderes ficaram se perguntando como é que iam fazer isso. Volume de investimento, o risco disso, sigilo, gente, tem tanta coisa envolvida que é muito importante que a gente, de fato, né, enquanto líderes em formação, a gente também coloque no nosso caderninho. Entender como o negócio vive. Qual é a dinamicidade do meu negócio, do negócio que eu pertenço. Eu posso não ser dona no atual momento, mas eu faço parte de algum negócio. Inteligência espiritual do líder, nossa, né? Eu diria aqui que vale a pena tudo, tá? É aquela hora que eu sou fanática pelo Star Wars, né? Então é aquela hora que a gente diz assim, gente, sejam boas pessoas, sejam pessoas boas, tá? Vale tudo. A gente precisa de verdade entender o que está acontecendo. Quem são as pessoas, quais são as pessoas que realmente podem, né, fazer a diferença. Líderes em formação, é aquela hora que eu digo, gente, nossa lista de dever de casa é tão grande. A gente precisa ensinar as pessoas a mexerem em aplicativo, a gente precisa ensinar as pessoas a preencherem qualquer tipo de formulário, a gente precisa orientar as pessoas. Me marcou muito, e aqui eu troco com vocês, uma pergunta que também, uma grande aluna, 2, 3 semanas atrás, logo no início disso tudo, foram duas pessoas, um grande amigo e uma grande aluna, ex-aluna. Os dois me fizeram perguntas muito similares. Val, um me chama de Val e outra me chama de professora. Disse assim, o que está acontecendo? O que a gente pode fazer? E o que eu tenho que fazer? Como é que eu me organizo em casa? Gente, foram semanas assim, foram dias iniciais onde a gente acaba se emocionando muito. E a gente acaba querendo entender realmente qual é o papel da gente, né? Qual é o papel do líder, qual é o papel dessa pessoa em formação e que ela pode agregar e pode contribuir muito, né? E aí, somando esses 4 pilares, eu diria a vocês que vem o meu quinto convidado. Vem a liderança inspiradora. A liderança inspiradora, né? Eu trago para vocês aí
uma linguagem bem visual, para a gente poder entender um pouquinho, né, também o que ela traz de tanta coisa bacana para a gente. Falar de liderança inspiradora é a gente mexer com a gestão de pessoas, mexer com a gestão de clientes, mexer com a gestão de resultados, trabalhar a nossa própria, né, autogestão e trabalhar coisas que a gente não consegue segurar, que a gente não consegue medir, que a gente não consegue botar uma régua, tá? Mas é a gente, acima de tudo, entender que existe um propósito, que existe alguma coisa muito especial que a gente precisa entregar e que a gente vai compreender e vai somar isso tudo. E dando o laço, a gente vai dar muito resultado para a empresa que a gente estiver fazendo parte, tá bom? E aí, olha só, a revolução digital, essa que chegou, né? Ela chegou chegando e de repente ela diz assim: "Ei, hello, me instalei", tá? Investimentos altíssimos foram feitos nas últimas semanas, nos últimos dias, por várias empresas. Não se questiona aqui como eu vou pagar ou como eles vão pagar, mas questiona-se aqui e aborda-se a necessidade da implantação de muitas coisas para que a gente realmente conseguisse entender e conseguisse viver, né? Sobreviver na condição que a gente está sobrevivendo esses últimos dias. A nova sociedade que se forma, então, ela precisa de uma liderança diferente, né? E, acima de tudo, humanizada. E aí ela faz um outro convite. Ela chama mais 4 colegas para participar com a gente. Ela chama a inteligência contextual, ela chama a inteligência física, ela chama a inteligência emocional, ela chama a inteligência espiritual, inspiracional, perdoe-me, tá? Essas 4 inteligências somadas, elas vão dar respostas para a nossa grande liderança inspiradora. E aí, olha que legal, né? A inteligência contextual, ela é considerada a mente dessa liderança toda. E ela traz 3 grandes abordagens, né? Ela traz 3 grandes habilidades específicas que a gente precisa trabalhar. Eu preciso trabalhar a contextualização, eu preciso trabalhar a adaptabilidade e a minha capacidade de conectividade. Vejam a importância disso tudo, né? Eu diria a vocês que é o grande equilíbrio para que essa inteligência inspiradora comece a se formar, é a gente entender que o que a gente está passando, que o que a gente está estudando, o que a gente literalmente é em gerúndio mesmo, porque está tudo andando, né? Que eu digo normalmente, líderes em formação não falam em gerúndio, né? Mas é importante a gente entender que não acabou. As coisas elas apertaram um botão e a gente está dentro disso, né? Então isso tudo está hoje em processo. Isso tudo hoje está sendo calibrado dentro de nós. Não temos a fórmula perfeita, não tem 1 mais 1 não. Mas a gente precisa entender que eu preciso baixar, eu preciso conhecer o meu negócio e conhecer as pessoas ao meu redor, para que a gente então consiga entender o que é exercer essas habilidades específicas da inteligência contextual. A inteligência física é convidada. Gente, aqui vale tudo. Vale dormir, vale fazer exercício físico, vale entender o que é grupo de risco, o que é comorbidade. Isso tudo que a TV, que os jornais, que os apps, que os twitters, que tudo estão colocando para a gente por segundo. Vale a gente entender o que é isso, né? Vale a gente entender que qual é o ponto de equilíbrio que eu quero, qual é o meu foco, né? Se eu faço parte de um grupo de risco, se eu estou acima do peso, eu preciso entender que eu preciso aproveitar esses dias para me exercitar, porque eu preciso trabalhar lá na frente o meu estado de presença, eu preciso desenvolver e aprofundar a minha capacidade de ser resiliente. Eu preciso entender o que é isso, né? Eu preciso de verdade, uma frase linda, eu preciso renascer das cinzas. E é o que a gente está fazendo, né? É o que a gente está precisando. O que vai ser o mundo daqui a 2, 3 meses? O que vai ser da gente daqui a 2, 3 meses? Que mercado é esse que vai aparecer para a gente? Que dificuldade é essa que vai aparecer? Se a gente pensa que a gente já estava passando por situações difíceis nos últimos 3 anos, 2 anos, no último ano, a gente ainda vai passar por algumas situações muito adversas, situações que a gente não gostaria. Mas o mundo hoje todo chora.
o mercado hoje traz novos significados. Áreas estão ganhando muito, outras áreas não estão ganhando. E aí as pessoas estão no meio disso tudo, né? Trabalhando aquela característica que normalmente eu falo em sala de aula, é importante a gente se colocar no nosso contexto, no nosso conceito. A cidade que eu trabalho, a cidade que eu estou, a cidade que está a nossa faculdade. Que cidade é essa? Que mercado é esse? Como é que está o mercado de trabalho, né? Então eu preciso trabalhar a minha inteligência física para que de verdade eu consiga entender que saber cuidar do corpo envolve todas as partes que nele estão. A inteligência emocional, gente, ela é incrivelmente, né? Eu brincaria com vocês agora, ela é incrivelmente convidada, né? Para todas as áreas, para todos os setores. E aí a gente fica muito feliz quando os autores dizem assim, ela é o coração da liderança e da própria organização. E o que ela tem de muito especial? O quadro aí do lado faz vocês compreenderem que tem muitas coisas interessantes. Aqui eu preciso gerenciar adequadamente minhas emoções, eu preciso respeitar e fazer com que as outras pessoas aprendam a respeitar. Eu preciso trabalhar minha capacidade de automotivação, né? A motivação é aquilo que tem um botãozinho aqui dentro. Eu costumo brincar e dizer que o arco-íris ele é só meu, então eu preciso buscar essa energia diária, né? Maior tolerância e capacidade de resiliência, ela está embutida. Eu preciso trabalhar melhores relações interpessoais, eu preciso controlar os meus próprios impulsos, né, e carregar o meu estado de humor, e preciso aqui desenvolver minha capacidade de comunicação, tá? E aquela comunicação, não é aquela comunicação que a gente diz assim, oi, bom dia, tudo bom? Mas eu falo com todo mundo. Não, é eu me fazer entender, é onde emissor e receptor, os dois fazem assim, ah, ok, deu tudo certo, a gente está se entendendo, tá? E eu preciso, no final disso tudo, tomar as decisões mais adequadas. É aquela hora que eu digo assim, eu preciso contar de 1 a 10? Mas se eu tiver que contar de 1 a 1 milhão, vou contar? Vou contar, tá? As melhores decisões são aquelas que eu normalmente brinco e digo assim, líderes em formação escutam 3 pessoas. Líderes em formação, necessariamente sobre os conceitos da gestão, eles não precisam tomar as decisões de imediato, salvo vidas correndo risco. Tá? Mas eu preciso raciocinar, eu preciso equilibrar para que a gente de verdade tome as decisões mais adequadas. E então, a inteligência emocional, ela chama mais 3 áreas específicas. Ela chama autorregulação, ela chama empatia e as minhas habilidades sociais. Gente, nós chegamos ao terceiro condutor para o conceito de liderança inspiradora. Só para vocês terem ideia de quanto caminho, qual é o tamanho da nossa estrada, né? A trilha, ela começou, para que a gente então diga assim, uau, o dever de casa é imenso e eu quero continuar, tá certo? Então as coisas não terminam aqui ainda e a gente avança. Chega a hora da inteligência inspiracional. A inteligência inspiracional é chamada alma da liderança da organização. Gosto muito da perspectiva desse autor. E para que isso ocorra, são necessárias mais 3 habilidades. O meu senso de propósito, estão lembrados lá? Com o meu foco, com o meu equilíbrio, o que eu quero, tá? O que eu posso, o que eu vou entregar de melhor, qual vai ser o meu melhor resultado. O engajamento é quando efetivamente, pelo próprio poder da liderança, o exercício da liderança, a gente alcança, eu chamo de pó do pim-pim-pim, e a confiança, né? É aquela hora que eu digo assim, ok, isso tudo misturado vai fazer com que a gente realmente seja esse líder inspirador que a gente tanto busca estudar e que a gente tanto busca se identificar e alcançar. E o que eu diria, né, disso tudo? Para a gente realmente criar uma cultura, né, de liderança inspiradora, a gente precisa ser humano. A gente precisa de seres humanos com a gente. A gente precisa de uma equipe que seja, eu diria, sensibilizada, para que isso tudo seja trabalhado e que a gente realmente consiga captar a grande mensagem de que novos tempos são esses, a importância da gente, líderes em formação, serão altamente demandados e a gente vai precisar realmente despertar sobre novas condições dos olhares, sobre novas percepções de olhar para o lado
e realmente entender que as pessoas precisam de ajuda. E a gente realmente vai precisar entender o que é essa empatia, né? Não é através só de um oi de longe, de um e-mail, de um zap, sei lá, qualquer coisa que a gente manda em formato de comunicação e a gente vai dizer, não, mas eu já olhei, tá todo mundo ok. Não, gente, é preciso de verdade entender o que é ser humano nesses novos tempos, tá? Resumindo, os líderes inspiradores são verdadeiramente respeitados pelo modo como são apaixonados e comprometidos. Eles acabam liderando pelo grande exercício, né, de uma causa inovadora, inspiradora, revolucionária, pela própria habilidade que eles possuem por transformar as pessoas, por tornar as pessoas engajadas no seu propósito. Então eu consigo trabalhar de tal forma que eu não tenha que mandar, que eu não tenha que apontar, que eu não tenha que determinar, e sim por um sorriso, por um amor, por uma sensibilidade absurda, por um talento natural que eu realmente acabe desenvolvendo e inspirando pessoas de maneira significativa, para efetivamente influenciá-las a mudar o mundo ao seu redor. Nunca foi tão providencial essa frase. A gente passa por novos tempos, a gente não sabe que novos tempos serão esses, como eles estarão construídos no final, mas a gente sabe que pessoas estarão e estão em transformação. E no meio disso tudo, os líderes inspiradores, os líderes em formação, serão aqueles que demandarão maior energia. Na próxima aula, gente, a gente vai dar continuidade e aí a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as competências para 2020, né? Porque nessa abordagem toda, eu sinalizei, eu dei trilha para vocês, mas e agora, né? Quais são os botõezinhos que realmente a gente vai começar a mexer para que a gente então entenda que a liderança inspiradora é uma das nossas grandes aliadas. Tudo de bom, muito obrigada e até o nosso próximo encontro.